Glória a Deus, amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos apresentar-nos ante Ti, Senhor. Agradecer-te, Senhor, como Tu nos brindas, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Como Tu nos brindas, Senhor, esta comunhão fraternal de irmãos, meu Deus, nos quais podemos deleitar-te na Tua presença. Como Tu nos ensinas, como Tu, Senhor, derramas o Teu favor imerecido sobre as nossas vidas, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui estão pessoas, meu Deus, que necessitam ouvir a Tua voz, meu Deus. Necessitam algo mais do que uma simples mensagem. Necessitam uma palavra viva, Senhor. Uma palavra que lhes faça desfazer os medos, meu Deus. Que faça viver numa plataforma de fé, Senhor. Que possam viver confiados no Teu nome. Uma palavra, meu Deus, que os estimule, Senhor. Que lhes dê ousadia para proclamar o Teu nome, Senhor, no seio das nações, Senhor. E poder ver a Tua glória e as Tuas maravilhas ao seu redor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu rogo por estas pessoas que aqui estão. Aqueles que nos ouvem através da rádio e da internet. Espírito Santo de Deus, faz a obra de Pai. Revela a Cristo o Teu braço poderoso, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, levanta homens e mulheres testemunhos fiéis, vivos das Tuas maravilhas, da Tua misericórdia, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua palavra. Amém e amém. Amém. Podemos sentar-nos. Necessitamos continuamente ouvir a Deus. Amém. Amém. Aleluia. E vivemos, irmãos, tempos verdadeiramente conturbados. Amém? Quero trazer-te uma palavra de parte de Deus. Aquilo que Deus me deu, quero dar-te. E a palavra é simples. Não temas. Não temas. Esta palavra é para mim, é para ti, da parte do Senhor. Queria pedir-te que me acompanhasse a Gênesis 15 e podemos ver um pouco acerca de Abraão e acerca de como nós somos invadidos de temores, de medos. Medos de convulsões sociais, medos de condições político-económicas. A palavra de Deus continuamente fala que nos tempos finais iria-se voltar irmão contra irmão, etnia contra etnia, haveria guerras. E hoje, quando nós abrimos um jornal, quando vemos a televisão, aquilo que vemos à nossa volta é nada mais nem nada menos que praticamente o cumprir dos tempos, a Escritura. Irmãos, Paulo e todos os apóstolos e os profetas falavam acerca destes tempos. Os tempos nos quais nós temos o privilégio de viver. Amém? Diz comigo, privilégio de viver. Por isso devemos de equipar-nos com a palavra de Deus, estarmos seguros em Deus, para que muitas vezes nós atribuímos sempre as responsabilidades das quedas, das situações difíceis das nossas vidas ao inimigo. Estamos sempre a dizer o inimigo, se o inimigo anda como um leão rugente, procurando a quem devorar. Mas não é só o inimigo. O nosso maior inimigo é o medo, é o temor. Amém? E vemos como Deus disse a Abraão, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, diz comigo, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Amém? Amém? Estamos, irmão? Depois destas coisas, na realidade, vamos ver aqui, na realidade já muitas coisas tinham passado a Abraão. Vejamos a partir do chamado que Deus fez à sua vida em Gênesis 12:1. Diz a palavra de Deus: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Diz comigo, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu, sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Quantos agarram esta promessa para si? Eu agarro esta promessa, eu recebo esta palavra como uma promessa para a minha vida. E esta promessa, na realidade, é para ti. Esta promessa é para mim. É para todos aqueles que aceitaram ao Senhor. E se no dia de hoje ainda não aceitaram ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, é tempo oportuno para que o façam, porque esta promessa é para ti e é para mim. Todos podemos começar uma nova vida em Cristo com esta promessa. Todos podemos voltar as costas ao passado, aos medos, às turbações, aos conflitos pessoais, emocionais e
sermos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus, permanecendo na sua verdade e sendo verdadeiramente livres, fazendo nós seus discípulos. Amém? Poderemos ser abençoados e, na verdade, irmãos, todos seremos abençoados e somos benditos através de Abraão. A promessa de Abraão foi cumprida através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é por meio de Cristo e deste crucificado que nós somos partícipes desta promessa, alcançamos e, consequentemente, ela será real na nossa vida diária através do testemunho de Cristo nas nossas vidas. Amém? Irmãos, mas, no entanto, este homem, depois de que recebeu o seu chamado, depois de ele ter estado no altar da transformação, o altar onde Deus quer levar-nos para transformar a nossa vida, para transformar o nosso lamento em baile, amém? Para que já não estejamos a lamentar-nos, mas estejamos gozosos em todas as circunstâncias e todas as situações, e mesmo naquelas que não podemos justificar ou que encontramos como injustas de acordo aos nossos parâmetros, sabemos que é tratamento de Deus para as nossas vidas e isso vai produzir um fruto excelso de glória e podemos vê-lo e contemplá-lo nas suas promessas e na sua palavra, amém? Irmãos, este homem teve que deixar aquele lugar, teve que deixar a sua casa, teve que deixar esse momento, esse altar de transformação. Eu não sei quando é que foi o altar da tua transformação. Eu sei quando é que foi o altar da minha transformação. Algures no mês de outubro de 1993, não me recordo do dia pontualmente. Irmãos, mas na realidade há um momento no qual somos transformados, no qual chegamos a Jesus Cristo, no qual Deus, através de Jesus Cristo, transforma a nossa vida, toca o nosso ser e começa a transformar-nos e aí começamos a peregrinar, a caminhar com Ele. Amém? Irmãos, e Abraão começou a peregrinar com Ele. Mas diz a palavra de Deus, depois destas coisas, e quais foram as coisas? Muitas coisas. Começamos pela primeira coisa que lhe aconteceu a Abraão. Abraão, depois disto, diz a palavra de Deus, sofria-se naquele tempo na terra uma grande fome, diz em Gênesis 12:10, perdão. Havia fome na terra. E ele, e esta faço a minha leitura, provavelmente suscitou-lhe medo. O que é que terei eu para comer? A palavra de Deus ensina-nos que não sejamos ansiosos por nada. Ansiosos por nada, porque vê tu como é que Deus tem cuidado dos lírios do campo. Inclusive compara a beleza dos lírios do campo, sobrepassando-a às vestes de Salomão, em Mateus 6:25 em adiante. Irmãos, e na realidade Abraão foi atacado por esse medo, por esse temor. E o medo é uma arma, eu digo que é a arma mais engenhosa que o inimigo tem nas suas mãos para paralisar os filhos de Deus na sua peregrinação. O projeto é paralisar um filho de Deus, porque o inimigo sabe que um justo, através da atuação da sua oração, tem um grande poder, amém? Mas se Ele nos tem paralisados no nosso caminhar com Ele, se Ele nos tem paralisado para que nós não maduremos nele, então é uma grande vitória para Ele e uma grande derrota para nós, amém? Mas irmãos, ele recebe a promessa, mas repara o que é que lhe acontece. Ele vê e decide baixar a Egito. E ao baixar a Egito, segundo os costumes daqueles tempos dos reis, quando chegava algum estrangeiro ao seu reinado, e este vinha acompanhado de uma mulher formosa, que era o caso de Sarai, podeis ler isto nas referências de Gênesis 12:10 até 12:16. Então os reis tinham a autoridade para tomar estas mulheres e levá-las à sua corte, ao seu harém. Amém? Sabem? Sabiam disto? Irmãos, e na realidade Abraão teve medo também nesta situação. E pediu-lhe a Sarai que ela se declarasse como sua irmã. E assim aconteceu. E na realidade vemos como em seguida o faraó foi ferido. E na realidade também Abraão recebeu algum favor do faraó, como relata a palavra de Deus até 12:16. Mas irmãos, vamos centrar-nos na atitude de temor de Abraão. Abraão desceu ao Egito e temou. E isso esse temor levou a enfrentar-se com o medo por poder perder a sua própria vida. Porque o que é que os reis faziam? Quando esta mulher tinha esposo, o que é que faziam para tomá-la? Matavam. E ele, por medo a perder a sua própria vida, irmãos, isto é o medo da segurança. Tu e eu, todos nós, somos invadidos pelo temor da segurança, de não estarmos seguros a nós mesmos. E Abraão foi invadido. Na verdade, o que aconteceu foi que não foi só invadido pelo medo, senão que ele cedeu ao medo.
E vemos também que em seguida ele passa por outra situação particularmente difícil. Não foi só o medo de perder a vida, senão inclusive é pôr em causa a situação da sua esposa, a sua integridade matrimonial, mas depois em seguida surge-lhe outra prova. Porque, irmãos, quando nós começamos a caminhar com Jesus Cristo, quando nós começamos a peregrinar, consequentemente vêm-nos provas, vêm-nos situações para que nós possamos firmar a nossa fé. Abraão temeu, teve medo e cedeu ao medo nesta situação. E em seguida vem outra prova, da qual ele aqui sai de alguma maneira vitorioso. Não quis tomar a posição sobre o seu sobrinho Ló. Aconteceu que o seu sobrinho Ló acompanhou na sua peregrinação. E o que é que aconteceu? Aconteceu que ele também prosperou. Prosperavam os dois. Tinham bastantes cabeças de gado e então tinham também pastores. E entre os pastores havia diferenças. E havia dissensão, diz a palavra de Deus. Isto encontra-se em Gênesis 13, 14. Perdão, entre eles acontece a situação de Abraão, dos pastores de Abraão com os pastores de Ló, ao qual Abraão vai e diz a Ló: bom Ló, eu não quero que isto siga assim, não quero que haja dissensão entre as pessoas que estão a cuidar do teu gado e aqueles que estão a cuidar do meu, então tu escolhe desde hoje para onde queres ir e eu irei no sentido contrário. E Ló escolheu as planícies perto de Sodoma e Gomorra e assim foi. E, irmãos, isto é a separação. Isto é aquilo que a palavra de Deus ensina-nos, que aquele que não estiver disposto a negar pai, mãe, filhos, sua própria mulher, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não estiver disposto. E esta prova vem a todos. Aqui, Abraão saiu vitorioso, airoso desta prova. Mas em seguida, outra situação passa, mas não vamos imiscuir-nos da dificuldade que estas coisas e das convulsões que lhe pode ter causado no seu coração a Abraão. E vemos, irmãos, que em seguida, em Gênesis 14, há uma situação que Abraão tem que entrar num conflito bélico para ir a salvar Ló e os seus pertences. Outra situação, uma situação na qual passa por uma situação de conflito para salvar Ló e os seus bens, e assim acontece. Isto está em Gênesis 14. Mas volto a dizer e refrasear em Gênesis 15, diz: foi depois destas coisas que veio a palavra, depois, diz comigo, depois destas coisas. Irmãos, é que nós pensamos, quando às vezes chegamos ao Senhor, pensamos que o caminho é como uma autoestrada, onde não há qualquer tipo de portagens, não há qualquer tipo de vicissitudes, e apesar de que as Escrituras dizem que somos mais vencedores, e vamos vê-lo no transcorrer da palavra, irmãos, para poder comprovar toda a veracidade da palavra de Deus, muitas circunstâncias vêm que são adversas, muitas circunstâncias vêm que vão despertar medos e temores nas nossas vidas, e o inimigo quer utilizar essa ferramenta que ele próprio desenvolveu bastante bem para tratar de armadilhar-nos, paralisar-nos e fazer com que não sigamos nessa peregrinação, que fiquemos paralisados. Mas, irmãos, depois de todas estas coisas, o Senhor trouxe palavra a Abraão e disse-lhe, diz comigo, não temas. E esta é a palavra de Deus para ti, não temas, porque eu sou o teu escudo. Ou seja, aquilo, resumindo, aquilo que Deus estava aqui a dizer, o Senhor estava-lhe a dizer a ti, está-lhe a dizer a mim, disse-lhe a Abraão, não temas, porque eu farei em ti e para ti tudo aquilo que eu te prometi. Amém? Irmãos, Deus não mente. Cada promessa que Ele dá Deus não é político. Amém? Não concorre às eleições. Não tem qualquer tipo de problema em ser inspecionado pela Troika, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Ele não tem qualquer tipo de estatuto social. Amém? Porque Ele vive em plena glória e os seus anjos em glória vivem. E Ele quer compartilhar connosco a sua glória. Mas nós vivemos ainda, não somos deste mundo, mas estamos neste mundo para que possamos evidenciar as maravilhas daquele que nos levou das trevas à luz de Jesus. Agora, irmãos, vamos ver aquilo que Deus está aqui a dizer, que é, apesar de todas essas coisas pelas quais tu já passaste, ou provavelmente estão a decorrer na tua vida, o Senhor diz-te, não temas, porque o chamado que Eu te fiz, a promessa que Eu te dei, aquela que Eu te estou a dar, todas as promessas da minha palavra, são para ti e serão em ti confirmadas e estabelecidas, porque assim diz o Senhor que não mente. Amém? Irmãos, começas então a ver, quando tu começas a receber a palavra de Deus,
quando tu começas a ler na sua palavra, irmãos, este livro de vida, este livro fala vida à tua vida. Irmãos, quando tu começas a meditar neste livro de vida, na Bíblia, começas a meditá-lo até ao ponto que este livro vai se tornar a tua própria mente. Amém? Irmãos, este é o peregrinar com Cristo. Começamos a ver através deste livro quem somos nós em Cristo. Ou melhor, quem somos nós através de Jesus Cristo. Na minha vida, quem diz Deus que eu sou. Irmãos, por grande parte, e estamos a falar, não te esqueças, de temores, de medos. E quem é Ele para nós? Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor. Ele protege-te a ti e a mim. Protege-te de quem? De ti mesmo e de todas as mentiras, de todas as artimanhas que o inimigo quer trazer à tua vida e à minha vida, para dizer-nos que na realidade nós não somos aquilo que Deus diz que somos. Para dizer-nos que nós não somos capazes de alcançar aquilo para o qual Deus nos chamou. E isso o diabo faz através de utilizar essa ferramenta da qual estamos a falar, que é o medo. O medo que cria as mais diversas ansiedades na nossa alma. Irmãos, mas Deus hoje diz-te, eu não somente sou o teu escudo, mas eu sou aquele que te falo vida e aquilo que eu te falo será feito na tua vida. Deus, através da sua palavra, aquilo que Ele te diz, Ele fala vida a ti e diz que aquilo que eu falo para a tua vida será feito, porque a obra que eu comecei em ti, essa obra será levada a cabo, assim que não temas. Aquilo que Abraão fez foi que Abraão deixou ceder-se ao medo. E na realidade, o que é que ele fez? Ele agarrou na promessa. A promessa que Deus lhe deu, a promessa que Deus te dá a ti e a mim, e foi para a terra de Egito. E aí a promessa não se podia cumprir. Irmãos, a promessa é que ele iria ter um filho através de Sara, e ele pôs a Sara na casa de outro homem. A promessa não podia ser cumprida. E isso é o que o medo causa na tua vida e na minha vida. Leva-nos a agarrar nas promessas de Deus e colocá-las num lugar onde elas não podem ser cumpridas. Isso é o que o inimigo quer fazer, atemorizar-nos de tal maneira que nós agarramos nas promessas de Deus, no chamado de Deus, naquilo que diz Deus de quem nós somos, naquilo que diz Deus que Ele é capaz de fazer em nós e por meio de nós, e colocámo-lo no Egito. E provavelmente estamos dispostos a atuar da mesma maneira que atuou Abraão. Vejamos vários exemplos bíblicos. Vemos a situação dos 12 espias. Números 13 e 26. Somente para que vos localizeis, toda a gente conhece a história dos 12 espias. Estes homens, irmãos, 12 espias. Estes homens definitivamente eram homens credenciados, eram homens preparados, eram homens que estavam preparados para o serviço a Deus. E diz a palavra de Deus que Moisés e Arão disse-lhes para eles inspecionarem a terra prometida. E eles entraram na terra e viram, diz a palavra de Deus, que eles foram pessoas que viram exatamente e comprovaram, e diz a palavra que eles disseram, na verdade, aquilo que Deus diz é verdade. Irmãos, quero que tu medites bem nisto, podes lê-lo de 13 e 26, Números a 13 e 31. Eles disseram, quando trouxeram o reporte da terra, eles disseram, sabes, irmão, fui à igreja ver as promessas de Deus e eu posso constatar que são verdades. Neste caso, eles entraram na terra do Canaã e viram que era verdade e disseram, na realidade, aquilo que Deus diz é verdade. Amém? Mas depois disseram, mas no entanto, há cidades fortificadas, há vários medos a vencer, há vários atacantes que vêm contra nós, as ansiedades, os preceitos deste mundo, os problemas sociais, os problemas religiosos. E nós não vamos conseguir vencer contra esses gigantes. Então melhor é que sigamos por aí a estar no deserto. É melhor isso do que possamos perecer. E eles, com o seu medo, infundiram medo a toda uma geração. E somente Josué e Caleb,
os quais que, apesar de terem visto o mesmo que os outros viram que realmente iria haver problemas de índole pessoal, familiar, de índole social, de índole político, económico, de índole religioso, de índole ideológico, mas eles disseram, no entanto, aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai nos dar aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel, Ele disse para que não temamos. Mas foram 2 vozes no meio de 12, irmãos. E nós começamos a pensar nisto. Estes homens inundados de medo, cederam ao medo e infundiram medo em toda uma geração que teve que perecer no deserto. Teve que perecer porque eles estavam acostumados a viver de acordo às normas de Egito. Amém? E enquanto o nosso modelo de mundo não perecer nas nossas vidas, nós não veremos brotar as promessas de Deus em nós. Amém? Apesar de que sejam verdade e constatemos que são verdade, vamos dobrar os nossos braços e dizer, afinal, isto é demasiado custoso. É verdade, está bem, mas eu simplesmente limito-me a sentar-me e a constatar que é verdade. Ir mais para além, realmente, provavelmente, é continuar nesta peregrinação de igreja em igreja, de culto em culto, de reunião em reunião, mas não realmente viver as promessas de Deus. Irmãos, estes homens voltaram para trás. E há muita gente na igreja que não sai da igreja para voltar para trás, mas no seu coração está voltado para trás. A vida que eles vivem é uma vida que está a olhar para trás, aquilo que tinham no Egito, à falsa segurança que o sistema de Egito dava, às nóminas da segurança social, aos benefícios económicos e sociais, aos benefícios das falsas promessas políticas. Irmãos, isso é o que está a acontecer no seio da igreja neste dia, no século XXI, em ano de 2012, e o dia não me recordo agora mesmo, porque não é realmente pontualmente interessante. Amém? Porque a história continua a repetir-se desde o Antigo Testamento ao Novo, ao dia de hoje. Amém? Podemos concordar com Deus, mas a questão é, estamos dispostos a caminhar, deixar o medo para trás e dar o passo de fé para herdar as promessas daquele que nos chamou das trevas à luz? Vemos outra situação, a situação do exército de Israel, um exército poderoso, preparado com muitos escudos, com muitas experiências bélicas, que tinham conquistado tudo aquilo que tinham para conquistar, mas o medo paralisou-os. Eles estavam sentados no monte e saía o incircunciso de Golias a desafiá-lo. Dai-me um só homem que seja capaz. E todas as manhãs saía Golias. E a palavra de Deus relata esta história em 1 Samuel capítulo 17, do verso 1 ao verso 10. E o incircunciso desafiava o exército de Deus. Mas este exército estava atemorizado, paralisado pelo medo. Dizendo, provavelmente, irmãos, já tinham lutado muitas batalhas e tinham sido vencidos. Mas há muito tempo que estavam armadilhados com a armadura da fé, preparados, mas não faziam uso dela. E hoje vê-se uma igreja com todas as ferramentas necessárias para travar a luta, mas sentada, sem travar a luta pela qual os incircuncisos declaram guerra e sentados simplesmente à espera que haja algum valente, ousado, como houve David, cheio do Espírito Santo de Deus, que não precisou de armadura, mas precisou de ir no nome de Jesus Cristo. Amém? Os discípulos de Cristo na barca, outro exemplo do Novo Testamento. Mandou o Senhor, depois de darem de comer a 5.000 pessoas, que entrassem na barca e passassem ao outro lado enquanto ele ia orar. E de repente, irmãos, vamos a ver, estes homens caminhavam com o verbo, a palavra. Tinham a promessa vívida à sua frente. Viam a promessa, viam a glória, viam os milagres. E, no entanto, quando viram que Jesus Cristo caminhava no mar, atemorizaram-se em grande maneira. O temor tomou conta das suas almas. E muitas das vezes há tempestades que assolam as nossas vidas. E nós temos o verbo, temos a palavra declarada, temos a promessa, oramos no nome de Jesus, profetizamos no nome de Jesus, mas, no entanto, deixamos paralisar pelos medos que assolam a nossa alma. Hoje, irmão, tu e eu temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus quer levar-nos a outra margem. Não à margem da mobilização simplesmente por causa do movimento, mas à margem de dar um passo em fé para podermos realmente comprovar
que Deus é real. Deus é mais do que um louvor. Deus é mais que uma canção. Deus é muito mais que um sentimento. Deus é muito mais do que uma mera pregação. Deus é toda a palavra, a soma da verdade. Ele é o autor, o consumador. Ele declarou o firmamento, Ele fez a terra e o céu, e Ele declarou todos os principados e potestades, pôs-os na cruz do Calvário e tomou a autoridade sobre eles. Tem a chave da vida e da morte. Este é o Deus que hoje te desafia a não temeres e começares a atuar em consequência à fé que declaras que tens em Jesus Cristo. Este é o Deus que hoje te desafia a que tu passes da tua impermeabilização ao Evangelho, a que tu passes simplesmente ser uma pessoa que concorda assim que Deus é bom, mas que começas a provar na tua vida que Deus é bom e que Deus diz-te quem tu és e Deus chama-te para fazer algo que tu crees que não podes fazer, mas Ele vai levar a cabo na tua vida. Este é o Deus que te chama a sair das tuas preocupações, se consegues pagar a renda até ao fim do mês, ou se consegues ter para comer amanhã, porque Ele é aquele que tem a provisão para dar-te, Ele é o teu escudo, Ele é o teu protetor, é aquele que insta, que te anima e quer levar-te a provar em todas as áreas da tua vida. Diz comigo, todas as áreas da minha vida, Deus é mais que suficiente. Este é o Deus que dá a palavra e diz que nada nos faltará. Jabez Jiré, que seremos protegidos, Ele é o nosso escudo, que receberemos poder, Ele é o nosso poder. Ele é aquele que diz que receberemos a visão e a sabedoria, não a nossa, para que não nos gloriemos na nossa carne e sangue, diz a palavra de Deus em Coríntios. Que receberemos ousadia para poder estar firmes em situações que uma mulher e um homem sem Cristo jamais o poderão fazer, e nós poderemos permanecer firmes em Cristo Jesus. Mas, irmãos, o medo é o nosso pior inimigo. O medo é como um rio poluído, com a maior poluição que nos pode imaginar à mente. E este rio, nas Escrituras, vai ao lado do rio da vida. Este rio existe desde o princípio da criação, porque foi no jardim do Éden que Adão e Eva, depois de terem comido do fruto, Deus chamou-os e eles tiveram medo. É tempo de deixar o medo atrás, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é o Deus que nos provê. Medo de quê? Porque é que temos medo? Medo de quê? De falta de provisão, que não tínhamos para comer amanhã. Medos de quê? Medo de perdermos alguma coisa pessoalmente, como se tivéssemos alguma coisa que perder. Medo da morte, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já dá igual o viver ou morrer, porque não temos aqui habitação eterna, senão que nos está preparada à direita do Pai. Amém? Irmãos, temos que meditar nisto. O medo é um rio poluído e quer destruir o caminho de Cristo na tua vida. Quer destruir o testemunho de Cristo em ti. E será um dos maiores inimigos que todos nós vamos ter dia a dia combater na nossa vida. Mas bem, eu creio, irmãos, do mais profundo do meu coração, que será o único inimigo, e vou-te-lo dizer como base bíblica, será o único inimigo que pode ser que alguma vez nos possa derrotar. Porque, irmãos, não há nenhuma voz humana, não há instrumentos, não há demónio que nos possa ferir ou fazer coisa alguma. A palavra de Deus ensina em Lucas 10, diz a palavra de Deus: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Estas coisas falou Jesus para ti e para mim. Amém? Não sabes isto? Não sabes que Deus dá-nos a autoridade para poder pisar serpentes e escorpiões e sobre todo aquele poder que o inimigo diz que tem contra nós, e nada nos fará dano? Amém? Irmãos, Jesus Cristo falava acerca do fim dos tempos aos seus discípulos e dizia-lhes uma coisa: sereis odiados. Em Lucas 21:17. Todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Eu tenho cuidado de ti, diz o Senhor. Amém? Irmãos, assim que a única coisa que me pode derrotar é quando eu começo a acreditar que me pode derrotar. E isto chama-se medo. Irmãos, se eu estou afirmado na verdade da palavra, é impossível que alguma coisa me possa fazer dano. Amém? Porque eu tenho um Deus
que diz. E aquilo que ele diz diz comigo, verdade. Então, porquê temer? Porquê ter medo ao dia da manhã? Porquê ter medo às circunstâncias? Os medos, irmãos, dirás tu, mas, pastor, você está para aí a falar como se nós fôssemos invencíveis. Em Cristo Jesus somos invencíveis, amém? Agora, irmãos, é próprio da nossa carne e da nossa essência que tenhamos medos e temores, amém? Mas é próprio, pela operação da palavra de Deus em nós, que nós não cedamos a esses medos. E essa é a grande vitória. Não é estar livre absolutamente do temor ou do medo, mas é não ceder a esse temor e a esse medo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Essa é a realidade qual tu deves abraçar na tua vida. Irmãos, o medo é como uma ponte que Satanás necessita para entrar na nossa vida e fazer-nos olhar a um espelho, e esse espelho quer dizer-nos que os nossos recursos naturais não são suficientes para levar a cabo aquilo que Deus nos chama para fazer. Amém? Esse espelho, Satanás quer ver que somos realmente, não somos dignos, que somos uns desgraçados quaisquer, como para poder fazer qualquer coisa. Isso é uma ponte que o Satanás quer utilizar para poder privar-nos de ver-nos como Deus nos vê. Amém? Satanás quer fazer que nós nos vejamos, irmãos, todos nós nos vemos de forma natural como incapazes para certas e determinadas tarefas que Deus nos chama para fazer. Todos nós nos vemos como que incapazes ante tamanha palavra como a santidade. Não somos capazes de ser santos. Mas aquilo que Deus nos quer ensinar não é uma questão que nós sejamos ou não capazes por nós mesmos. É que Ele em nós torna-nos capazes. Ele fez-nos santos. Ele justificou-nos. Ele trocou o lugar da cruz por nós. Ele escolheu fazer isso por amor a ti e a mim. Amém? Eu só tenho que abraçar essa verdade. Por medo, muitas pessoas hoje em dia, nos mais vários lugares, podem às vezes ouvir a palavra, podem inclusive ter uma Bíblia na sua casa, podem inclusive entrar num hotel e dormir e terem um Novo Testamento e lerem e dizerem, sim, na realidade eu posso admitir que há um Deus. Até me posso maravilhar com tudo aquilo que Jesus Cristo fez e evidenciou. Até me posso maravilhar com as obras de fé que ainda hoje posso ver patentes na terra. Mas depois surge-lhes o medo. O medo de quê? Irmãos, peço que escutem com atenção. Medo do que os outros possam pensar. Primeiro medo a assolar uma pessoa. É que se eu vou à igreja, o que é que os outros dirão de mim? Dirão, como algumas vezes já ouvi dizer, ouvi dizer um jovem uma vez, é que vocês precisam de Jesus como um bode expiatório, porque vocês não são capazes de fazer nada se não for dentro de uma religião. Jesus não é uma religião, é o Deus vivo. Eu não te estou a pregar nenhuma religião. Irmãos, medo do que os demais possam pensar. Medo de serem rejeitados. Irmãos, é incrível. É incrível ver como continuamos a sucumbir à pressão dos de fora. As crianças, os adolescentes vão à escola e se não levaram um certo parâmetro de comportamento são rejeitados. Recordo-me há uns anos atrás, quando um dos meus filhos na pré-primária falou de Jesus e rejeitaram-me, inclusive bateram-me. Medos de ser rejeitados. Esse é um medo latente no nosso coração. Todas as pessoas têm medo de ser rejeitadas. E actuam de forma totalmente equivocada para que sejam aceites. É melhor que sejas um rejeitado por este mundo e um sempre aceito e amado, transformado e renovado em Deus, do que simplesmente seres um aceite por um grupo, por um clã de pessoas exclusivista e seres rejeitado no reino dos céus. Pensa bem, medos de ser rejeitados pelos seus familiares, pelos seus amigos. O café muitas vezes nos leva a sofrer a rejeição da família. Não, tu estás louco. Eu não quero ir à igreja. Isso é uma cambada de loucos. Aquilo que quer é o teu dinheiro e ocupar o teu tempo. Não, porque aquele que queira ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida por mim,
achá-la. Estas são as palavras do Deus vivo, amém, e verdadeiro, amém, irmãos. Medos de serem vexados, medos de serem considerados ridículos. Tu louvas a Deus, isso é ridículo. Isso é ridículo, tu fazes coisas para Deus. E qual é que é o teu salário? O meu salário é sustento e abrigo, e permanecerei na casa de Jeová e não me faltará nada até ao fim dos meus dias, e a posteridade por trás de mim e os meus, a mesma coisa. Isto diz a palavra de Deus: habitarei confiado à sombra do Altíssimo, e Ele será a minha casa todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Na realidade, se tu estás com Cristo como eu, irmão, não estamos do lado vexado, nem do lado derrotado. Estamos do lado dos vencedores. Mas todas as coisas as posso fortalece, porque somos mais vencedores por aquele que nos amou. Paulo entendeu isto perfeitamente, e ele despojou-se de tudo aquilo que tinha e dizia: tudo tomo por lixo, contudo de seguir ao supremo chamamento que há em Cristo Jesus. E era um homem com posses, era um homem de boas famílias judaicas. Ele perseguiu os cristãos, mas quando veio ao conhecimento de Jesus, nada das experiências que tinha atrás, nada das posses materiais, nada da sua capacidade intelectual lhe valia, como somente a única coisa, que era conhecer ao Cristo e este crucificado. Loucura para muitos, mas poder para todos aqueles que nele creem. Amém. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Irmãos, é tempo que sobrepassemos os medos. Os jovens são assolados, como diz, é incrível. Têm que ter as mesmas coisas. É incrível, irmãos. Eu defendo e advogo que devemos contextualizar-nos no tempo no qual vivemos, para que possamos desenvolver atividades abrangentes para todas as pessoas no seio dos filhos de Deus e da Igreja. Amém? De tal forma a cumprirmos a palavra de sermos luz neste mundo. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é actuarmos totalmente igual aos modelos deste mundo. Isso é outra coisa. Porque tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente, ensinava Paulo. E muitas pessoas escusam-se desta própria Escritura para atuarem de uma forma de leviandade, fazer as coisas com ligeireza. Irmãos, e não podemos atuar dessa maneira. Temos de ter consciência. Os jovens, e digo a vocês jovens, atrevam-se a marcar a diferença. Não sejam como todos os outros. Não se vistam igual a todos os outros. O quê? Os jovens são conotados por querer marcar a diferença na sua geração. Mas que triste é que não haja nenhum ousado para vestir-se de forma diferente da sua própria forma e para falar de forma diferente, da forma que Deus lhe ensinou. Amém? Para dar testemunho daquilo que Deus fez nas suas próprias vidas. Porque, total, fazermos aquilo que os outros fazem não nos diferencia em nada. Somente levarmos um logotipo que acreditamos em Jesus Cristo, irmãos, provavelmente estaremos numa condição anímica e espiritual pior do que muitos daqueles que estão já caídos. Por isso, Paulo entendeu estas coisas. E ele estava a preparar o seu legado para deixá-los àqueles que o seguiam. E ele escreveu ao jovem Timóteo, dizendo-lhe: por esta razão, eu lembro-te. Irmãos, eu quero proferir esta palavra com um tom profético para a tua vida. Eu lembro-te a ti que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, diz o Senhor. Amém? Para ti e para mim. Porque, irmãos, hoje o Senhor Jesus está a dizer: desperta o dom de Deus que há em ti. Porque quando eu te chamei, na altura em que tu estivestes no altar da transformação, conforme foi Abraão, não foi as mãos de qualquer pastor, foram as minhas mãos, foi a minha palavra, foi o meu corpo, eu, o verbo feito carne, que pus as minhas mãos sobre ti. Por isso recordo-te e lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti e rejeites todo e qualquer medo ou temor de ser rejeitado, desaceito, ou aceito, amado, odiado, maldito, porque em mim és bendito. Essa é a promessa de Deus para ti e para mim. No verso 7 ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de uma mente sã. Neste caso, na Almeida diz, e de moderação. Na King James Version amplificada, uma das traduções do grego é de mente sã, mente corda. Irmãos, Deus deu-nos um espírito de poder. E poder para quê? Enquanto as pessoas neste mundo querem poder para comprar, para vender, para fazer e desfazer, para subjugar os demais, o poder de Deus é totalmente diferente. Ele deu-nos poder para triunfarmos sobre o pecado. Irmãos, Ele deu-nos o poder para nós, através do seu poder, através do seu Espírito, sabermos que tudo aquilo que Ele nos diz é verdade. Porque o Espírito Santo de Deus é conhecido como o Espírito de verdade, o qual nos guiará a toda a verdade. Amém. Glória a Deus, irmãos. É o Espírito de poder que Deus impôs sobre nós. Amém. É esse chamado tremendo. Ele deu-nos o poder para não ceder aos medos, aos temores. E Ele depositou esse poder nestes vasos frágeis. Ele decidiu fazer de nós seus colaboradores. Incrível! O Deus sobrenatural, o Todo-Poderoso, ser tão aprazível como para olhar para pessoas tão débeis como nós e depositar em nós o seu Espírito de poder. O mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo da tumba. O mesmo Espírito que levantou a Lázaro. Esse mesmo Espírito é o Espírito que tu e eu temos. Um Espírito de poder. Amém? Não um poder como alguém diz, não, para fazermos grandes coisas. Faremos todas as coisas, grandes ou pequenas, que aquele que nos equipou com o seu Espírito nos chame para fazer. Nem mais uma, nem menos uma. Porque aquelas que fizemos a mais serão queimadas como por fogo. E aquelas que fizemos justamente de acordo ao seu chamado permanecerão para a glória eterna. Amém? Espírito de amor, diz a palavra de Deus. Este é o amor. E qual é que é o verdadeiro amor? 1 João 4,17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Somos tal qual quem? Tal qual Ele é. Como é que Jesus Cristo padeceu a caminho da cruz do Calvário, como injuriado? Como é que Ele retaliou? Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que Ele faz. Esse mesmo Espírito perdoa os nossos tempos de ignorância, diz a palavra de Deus. Ignorantes à sua palavra, ignorantes ao verdadeiro chamado. Ignorantes àquilo que Ele quer para as nossas vidas, que é a santidade. Amém? A santidade. Não que a possamos produzir por feitos, mas que Ele pode produzi-la por meio do seu Espírito. Em nós, o Espírito do amor, diz a palavra do Senhor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor, diz comigo, o perfeito amor lança fora, diz-lhe com convicção, porque lança fora o medo. Se tu amas, se amas a Cristo, esse amor é suficiente para dar-te a vitória sobre o medo, para ceder. Porque se eu amo a Deus, o que é que eu posso perder? O que é que eu tenho para perder? Se Ele me amou a mim, o que é que eu mais tenho para perder? Porque o medo envolve tormento. E este medo foi o tormento o qual envolveu a mente de Adão e Eva. Porque Deus chamou-os e eles tiveram medo. Medo porque tinham uma consciência que os culpabilizava. E Deus não condena. Deus liberta. Deus sara. Deus perdoa. Irmãos, onde há um espírito de amor, não há medo. Não temos nada de esconder-nos. E quem tem medo, diz a palavra de Deus, não está aperfeiçoado no amor. E nós amamos. E só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Não o escolhemos nós a Ele, irmãos, senão que Ele escolheu-nos a nós. Ele escolheu-nos a nós.
Tremenda glória. Há muita gente que diz, eu contradigo aquele louvor que diz, eu decidi seguir a Cristo. Não, não. Ele chamou-nos a nós. Ele decidiu chamar-nos. E então podemos dizer, porque Ele nos chamou, posso seguir a Cristo. Porque Ele chamou, posso ser vitorioso. Porque Ele chamou, posso ser considerado filho e não escravo. Porque Ele me chamou, posso ser considerado amigo e não empregado. Porque Ele chamou, antes não via, mas agora vejo. Porque Ele me chamou, estava ferido, mas agora sou sarado. Porque Ele me chamou, porque Ele me amou. Amém. Espírito de moderação, de mente sã, uma mente sã para saber aquilo que Deus diz, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus nos chama. Uma mente sã que não precisa de sentir a Cristo. Uma mente sã sabe que Cristo está em mim. Amém? Maior é o que está em mim que aquele que está fora, que está no mundo. Amém? Uma mente sã sabe, não está exposta aos sentimentos. Tem vitória sobre as emoções. Uma mente sã, um espírito de moderação. E quando me dizem, não, é que tu não consegues. Eu digo, eu não preciso conseguir. Ele consegue, em mim e por mim. Seguimos em 2 Timóteo 1,8. Portanto, irmãos, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, dizia Paulo a Timóteo. Jovens, não se envergonhem. Não se envergonhem de serem filhos de Deus. Não se envergonhem. Não se envergonhem que os vossos pais servem ao Senhor numa associação que se chama Remar. Não se envergonhem que alguns dos vossos pais eram aditos, eram ladrões e que foram transformados do tormento deste mundo à luz do Senhor. Grande glória é para Cristo e grande glória e honra é para vocês, porque aquele que um dia roubava, hoje já não rouba, mas beneficia aos demais. Jovens, não tenham vergonha. E adultos, não tenham vergonha. Não tenham vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Por outras palavras, o que Paulo estava a dizer-lhes era simplesmente isto. Não deixes que o medo triunfe sobre o testemunho de Cristo em ti. E não voltes para trás, porque vistes que alguns antes de ti padeceram por causa do Evangelho. Porque é necessário, diz a palavra de Deus. Alguns predicam por aí um Evangelho do par de sofrer. E Jesus Cristo, quando chamou a Paulo, disse-lhe que conhecerás e saberás o quanto há de padecer por amor ao meu nome. E serás minha testemunha a Israel e a todas as nações. Amém? E a palavra de Deus ensina que através de muitos padecimentos, é necessário que através de muitos padecimentos entreis no reino dos céus. Benditos são aqueles que sofrem em Cristo e por Cristo, porque com Ele reinarão, diz a palavra do Senhor. Amém? Não é um evangelho de facilidades. É uma porta estreita, é um caminho estreito. E larga é a porta e largo, amplo é o caminho que leva à perdição. Mas aquele que leva à vida é bem estreito. É um caminho de santidade. É um caminho, conforme diz a palavra de Deus em Isaías 35, que não faz falta ser muito douto, porque até os torpes não tropeçarão, nem cairão. Não precisam de ser doutorados, não precisam de ir aos cursos do A, do B ou do C ou D, não precisam de ter o livro das 7 razões para ser mais vitorioso. Necessitam de ter a Bíblia e tê-la inscrita no seu coração, e necessitam de ter Jesus Cristo, o seu Espírito nas suas vidas, e serão mais que vencedores, e serão nada mais nem nada menos que aquilo que Deus os chamou para ser. Amém? O vil e o menosprezado trairá vergonha ao sábio deste mundo, ao religioso, ao científico, ao humanista, aquele que foi gerado não de carne, nem de sangue, mas pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Temos grande poder na palavra que está disponível para ti e para mim. Muitos sofreram pela causa de Cristo. 2 Coríntios 4,8 diz a palavra de Deus: em tudo somos atribulados. É lógico que seremos atribulados. Pensas que não vais sofrer a tribulação? Estás equivocado. Seremos atribulados. Mas não estaremos angustiados. Estaremos perplexos, mas não estaremos desesperados, diz a palavra de Deus. Seremos perseguidos, mas não estaremos desamparados. Por vezes estamos abatidos, mas não estamos destruídos. Trazendo sempre, diz a palavra de Deus, Paulo dizia aos Coríntios,
no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida, diz comigo, a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Não há maior glória que essa. Amém. É por assim dizer, enquanto Deus viva, eu vivo. Portanto, para mim, não há viver, nem há morrer. Porquanto eu posso dizer, como dizia Paulo, já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Amém? Na realidade, irmãos, creio que somos até o momento que Ele diga que não somos. A muitos nos para o elemento da vida e da morte. Recordo-me quando o meu filho Samuel esteve muito doente e era uma das coisas que assolava continuamente a minha mente. E a minha esposa dizia, não, o que é que passas? E às vezes poderia parecer frio. E eu dizia-lhe, se quando Deus o trouxe, estava morto. E agora está vivo. Toda e qualquer expectativa mais que isto é bom, seja vida ou seja morte. E hoje ele pode testificar. É o testemunho vivo, é o anjo da guarda que Deus nos pôs à volta, as glórias e as maravilhas de Deus. E todos nós poderemos ter vários testemunhos e histórias. Irmãos, seremos aquilo que somos até que Deus diga que somos. E quando deixamos de ser, é porque Ele escolheu, decidiu que deixemos de ser. Amém? Aceitaremos o bom de Deus e aceitaremos aquilo que não é tão bom de acordo aos nossos parâmetros? Diz comigo, estou em boas mãos. Estou em boas mãos. Estou em boas mãos. Mas, irmãos, é claro que sofremos penalidades, dificuldades, mas eu recordo as Escrituras de Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vence já o medo. Não tenhas problemas em ser aceite. Irmãos, realmente, irmãos, todos temos esse conceito. Não é que eu quero ser aceite, é se digo isto ou se digo desta forma, não me vão aceitar. Mas, irmãos, como tu entendes o amor de Deus, tu recebes o amor de Deus e amas, passa a expressão desta palavra, estás-te a marimbar, simplesmente tens que fazer aquilo que Deus te manda fazer. Tens que dizer aquilo que Deus te manda dizer e não estás preocupado se te aceitam ou se não te aceitam, porque tu és aceite pelo amado. Amém? És aceite pelo amado. Ele chama-te, diz, bem-vindo meu filho, bem amado, vem à presença do Pai. Comparte comigo, comparte à minha mesa, é isso aquilo que Deus te diz. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Isto é suficiente segurança, irmãos, que não temos porquê ter medos de ser aceitos, rejeitados, comprovados, enaltecidos, humilhados, porque nada nos pode separar do amor de Deus. Firmemo-nos na sua promessa, na sua palavra, passamos aquilo que tínhamos que passar, seremos atribulados, provados, jamais estaremos desangustiados, desamparados, jamais estaremos destruídos, porque o seu amor para connosco é perfeito e Ele tem cuidado das nossas vidas. Voltemos a 2 Timóteo, verso 8, e continuemos a ler a segunda parte do versículo antes, participa comigo nos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, verso 9, que nos salvou. Irmãos, eu espero e oro a Deus que isto ecoe bem dentro do teu coração. Porque eu acho que às vezes não conseguimos abarcar a profundeza do verso 9. Que nos salvou, nos salvou, e, diz comigo, vamos ler todos, e chamou com uma santa vocação. Agora com mais força, não segundo as nossas obras. Faças o que faças, não segundo as nossas obras. Mas é que eu faço 30 por uma linha. Faz tudo aquilo que tu quiseres. Mas não são as tuas obras que vão comprovar nem o teu chamado, nem a tua salvação, nem a vocação que Deus tem para ti. Amém?
Vamos enxergar isto de uma vez por todas, caros irmãos. Mas segundo, e agora aqui vamos entrar em algo, segundo, diz comigo, o seu propósito. Perdão, o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Agora bem alto. Antes dos tempos eternos. Antes da criação do mundo, Deus sabia que hoje iria estar aqui, neste momento, ouvir esta palavra, e que esta palavra, que é sua, irá produzir algo na tua vida para transformar-te. Amém? Irmãos, Ele salvou-nos, chamou-nos, de acordo ao seu próprio propósito, não às nossas obras. Deu-nos uma graça específica. Tudo isto fê-lo antes dos tempos. Diz comigo, antes dos tempos. Significa que Deus sabia que estaríamos aqui hoje e Ele providenciou para nós uma graça. Para que nós possamos alcançar, diz comigo, Ele preparou para mim uma graça específica. Para mim. Personalizada. Um chamado. Para mim. Personalidade. Um seu, diz comigo, um seu próprio propósito. Para mim. Para que eu possa fazer algo nesta terra que ninguém mais pode fazer, senão eu, porque Ele assim o designou. Ele assim o designou. Aquilo que Deus te chamou para fazer a ti, somente tu podes fazer. Amém? E Ele fez isso desde antes dos tempos. Irmãos, não temos então por que temer ou ceder a medos. Isaías 53, 17. Quero afirmar estas promessas de Deus para ti e para mim, para a sua igreja. Porque, irmãos, ninguém pode fazer-nos dano. Lemos há pouco em Lucas. E lemos agora em Isaías 53, 17. Diz o Senhor: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação. Alguém está a ler? Aos 54. Não prosperará, peço perdão, a escrever enganei-me no 4. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, toda a língua que se levantar contra ti a juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, vírgula, e a sua justificação. A justificação de quem? A nossa justificação procede de mim, diz o Senhor. Amém. Tremendo. Esta confiança, esta promessa, esta palavra profética para as nossas vidas. Nada pode prosperar contra aqueles que, de acordo com o seu propósito, são chamados, transformados. Amém? Nada, nenhuma arma vai prosperar. Deus é aquele que nos vai justificar. Amém? Irmãos, temos um Deus poderoso, soberano, sobrenatural, que preparou todas estas coisas para as nossas vidas, para cada um de nós a nível individual, uma graça específica. E Ele mais diz-nos depois que na sua palavra diz-me que ninguém pode tocar um só cabelo da nossa cabeça. Diz que nenhuma arma preparada contra nós pode prosperar. Diz que nenhuma voz que se levanta em juízo pode ter algum efeito sobre as nossas vidas, senão depois, em seguida, falaremos contra essa. É mesmo, tu serás bendito, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Estamos a ler o mesmo há bocadinho, é a promessa que estamos a lê-la aqui em Isaías, que lemos em Lucas, que lemos no Evangelho, que lemos aquilo que disse Paulo, está no princípio, no chamado de Abraão, em que tu e eu seremos benditos, o nosso nome será engrandecido, todos aqueles que nos abençoarem serão abençoados, todos aqueles que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados, amém? Isto é a promessa de Deus para a tua vida e para a minha vida. Temos que estar bem cientes disto. Nenhuma arma, nenhuma mentira, nenhum inimigo, nenhum principado, nenhum demónio, nenhuma circunstância pode
perturbar o plano de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, irmãos, podemos dizer que podemos tudo em Cristo Jesus. Em seguida, continua em 2 Timóteo e diz: por esta razão, dizia Paulo, por a razão que eu tenho esta verdade tão patente na minha vida, por a razão que esta revelação é tão viva em mim, sofro estas coisas, não me envergonho. Ele foi aprisionado, foi perseguido, foi levado a tribunais em Roma, por todos os lados, e ele, não me envergonho, mas sei, irmãos, Paulo sabia que estava no fim dos seus dias. E repara a afirmação dele, tão perentória, tão viva. Sei, diz comigo, sei em quem tenho querido, sei em quem acredito, não acredito em vão. Sei que o trabalho de Jesus na cruz do Calvário não é em vão para a minha vida. Sei que as suas promessas não são vãs. Sei que a sua palavra é a verdade. Era aquilo que Paulo estava a dizer. Sei que tudo aquilo que padeci, tudo o que foi bom e menos bom, toda a persecução, toda a injúria, todo o náufrago, tudo aquilo que aconteceu na minha vida foi para um propósito divino. E estou certo, continua a dizer, eu estou certo, tenho a certeza absoluta de que Ele é suficientemente poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, para guardar a minha alma em salvação até ao dia do juízo final, no qual eu me apresentarei diante do trono e serei aceite. Amém? Serei aceite, diz comigo, serei aceite. Sei que poderei cair, mas sei que cada vez que cair, Ele me levantará por amor ao seu nome. Amém, irmãos? Podemos cair, podemos chegar diante do trono com muitas debilidades, com muitas fragilidades, mas se guardamos o depósito da fé, seremos aceites, porque a obra será queimada. Escrevia Paulo aos Coríntios quando se comparavam entre Paulo, Apolo e Cefas. Mas aquele que participou na obra, esse será salvo. Está-se a referir ao juízo final, e Paulo aqui está-se a referir a guardar o depósito, a salvação, a sua alma, o vínculo da fé, até aquele dia, até o juízo final. Amém. Irmão, Jesus Cristo disse no capítulo 16 do Evangelho segundo São João, uma vez que estava a adressar os seus discípulos, acerca que era necessário que Ele fosse, que Ele partisse, e que iria deixar o Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito da consolação, o Espírito de poder, para que os guiasse. Ele disse: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Diz comigo, Ele venceu ao mundo. Amém? Ele venceu ao mundo. Ele venceu o medo. Diz comigo, Ele venceu o medo. E porque Ele venceu o medo, e porque Ele venceu o mundo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho a vitória. Posso ser atribulado, posso cair, Ele levanta-me. Posso estar angustiado, Ele me ampara. Posso estar atribulado e Ele me consola. Posso estar desanimado e Ele me anima. O diabo não pode contra aquele que está em mim. Quero deixar-vos uma promessa e terminarmos com uma oração, irmãos. A promessa daqueles que permanecem no Senhor. A promessa daqueles que entendem que são chamados com um propósito. A promessa daqueles que sabem que serão assolados por medos, por tribulações, por angústias, por pressões exteriores, por sentimentos controversos internos, por problemas familiares, por problemas religiosos, problemas económicos e sociais. Mas que apesar de tudo isso, sabem que o chamado de Deus para as suas vidas é verdadeiro. Sabem que a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não foi em vão. Sabem que têm sobre as suas vidas o Espírito Santo de Deus, o qual lhes dá poder sobre todas as coisas. Essas pessoas que nós, apesar de muitas vezes assolados por medos, no entanto,
Não cedemos aos medos. E a promessa escrita em Salmos 92, versos 12 em adiante, diz: os justos florescerão como a palmeira. Crescerão, e agora podia dar-te aqui muitos íconos acerca da palmeira que nos levariam a entender melhor a profundeza desta promessa. Crescerão como um cedro no Líbano. Estarão plantados na casa do Senhor. Estarão afirmados na casa de Deus e nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda porque o tempo corre e vão ficando velhos, ainda darão frutos. Não dão frutos só quando são jovens, daremos frutos quando formos de maior idade. E esses frutos serão viçosos e florescentes. Para quê? Para sermos os maiores? Não, para proclamarem que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Vamos a pôr-nos de pés, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Vamos orar a Deus nesta manhã. E convido-te a abrir a tua Bíblia para que possamos orar juntos e pedir aos irmãos do louvor que subam aqui em cima, por favor. Fecha os teus olhos por um momento e vai acomodando a Bíblia na tua mão e vai fazendo o exercício. Se sabes o grossor da tua Bíblia, mais ou menos já sabes onde é que está o livro dos Salmos. O Senhor hoje está-te a fazer um desafio a que tu possas comprovar como Ele é mais que suficiente para a tua vida, como apesar das circunstâncias negativas, apesar das ansiedades, dos medos, Ele tem cuidado de ti. Somente tens que estar fixo na sua palavra, na sua promessa. A palavra de Deus foi consoante. Eu não combinei nada com o pastor Mário. E hoje eu quero convidar-te, primeiramente aqueles que provavelmente têm uma inquietação no seu coração e ouviram a palavra de Deus e provavelmente há algum medo, há alguma situação no seu coração. Às vezes podem sentir-se indignos, podem dizer: mas eu sinto-me um pecador, eu sinto que tudo aquilo que eu fiz na minha vida não sou merecedor. Deus diz-te que hoje és merecedor, que tu possas aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Se ainda não aceitaste, se há aqui alguma pessoa que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero pedir-lhe que ela venha até aqui em frente. Não vamos orar pessoalmente, mas como um testemunho para Cristo, possa passar aqui em frente. Se há alguém que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida e Senhor da sua vida, que hoje possa sentir-se motivado a fazê-lo. Possa hoje dizer ao Senhor que quer abrir o seu coração. Quer abrir o seu coração à sua verdade. Está cansado de lutar nas suas forças, na sua carne. Ou se provavelmente há alguém que caiu, que sentiu que caiu da graça do Senhor. Sente que provavelmente não tem estado a agradar a Deus. Fechem os vossos olhos por um momento. Eu convido que passe aqui em frente. Ou se não quiserem passar aqui em frente, por medo à vergonha, ou aquilo que possam dizer de ti, simplesmente, aí onde estás, levanta a tua mão direita aos céus. Se queres renovar-te no Senhor, tua mão direita levantada aos céus. Se queres pedir-te que Ele renove as forças em ti, somente aqueles que sentem no seu coração, provavelmente têm estado a levar uma conduta que os separou de Cristo, ou provavelmente simplesmente aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Faz o mesmo. Se não aceitaste Jesus e hoje quer aceitar, levanta as tuas duas mãos ao céu. Duas mãos. Queres aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Levanta as tuas duas mãos ao céu. E hoje queria pedir a que todos juntos, antes que orássemos, pudéssemos ler com convencimento de fé o Salmo 23. Vamos lê-lo como uma oração ao Senhor, reafirmando aquilo que Deus é para nós, aquilo que Ele fez por nós. Ele fez-lo sem esperar nada em troca.
A única coisa que Ele necessita é ter comunhão contigo. Ele não está interessado naquilo que tu possas fazer por Ele. Ele não está interessado naquilo que tu lhe possas dar. Ele não tem problemas económicos. Ele não quer o teu dinheiro. Ele quer simplesmente ver a alegria da tua salvação. Ele quer dizer-te: bem-vindo, filho amado. Estás reconciliado com o Pai por meio da minha sangue, derramada por ti, meu amor, na cruz do Calvário. Vamos ler, amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Contigo nada me falta, Senhor. Deitar-me-á em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me nas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Diz comigo: porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça. Diz comigo: o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amém. Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço por estes meus irmãos, Senhor. Senhor, aqueles que estão a renovar pacto e aliança contigo, Senhor. Aqueles que vêm diante de Ti porque se sentem apocados, sentem-se faltos, Senhor. Senhor, provavelmente são só sentimentos conturbados dos seus corações. Mas Tu aceitas essa oferta, Senhor. Tu aceitas essa oferta de vida e Tu as falas vida sobre eles. Pai, no nome de Jesus, repreendemos desde já todos os temores, todos os medos, todos os espíritos de acusação, todos os espíritos de maldição, caem pela terra por meio da sangue de Jesus Cristo. Senhor, conjuramos-te a Ti por amor do Teu nome, Senhor. Não permitas que estas vidas saiam deste lugar da mesma maneira que entraram, senão que possam sair daqui confiados na Tua palavra, confiados em Ti, renovados na fé, com o gozo, a alegria da Tua salvação, do Teu grande amor. Eu desde já repreendo a Satanás e recordo-lhe, a ele e a todos os principados e todas as potestades que foram expostos no Monte Golgota, na cruz do Calvário, derrotados, vencidos, e não têm a arte nem parte no seio daqueles que estão selados pela Tua sangue, que são livres, que não são escravos, são filhos, que não são rejeitados, são amados, que não são deixados, mas são amparados, que estão caídos, mas estão consolados, que estão angustiados, mas agora mesmo, Senhor, Tu os livras da angústia. Repreendemos todo o peso de pecado que nos assedia, desde já no nome de Jesus Cristo, e propomos-nos, Senhor, a seguir-te, Pai. Tu és o nosso bom pastor. Em Ti podemos confiar e hoje podemos dizer: o nosso cálice transborda da Tua presença. Espírito Santo, glorifica a Cristo nas nossas vidas, e toda a honra e toda a glória seja a Ti por sempre e sempre. Todos os dias permaneceremos nos Teus átrios. Aleluia! Dá-lhe um forte aplauso a Cristo. Dá-lhe um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro de Deus que retirou o pecado do mundo. Glória ao Cordeiro de Deus. Santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome. Benditas as Tuas maravilhas. Abençoadas são as Tuas obras. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Abençoado, bendito o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos livres, Senhor. Livres. Livres para cantar.
livres para glorificar o teu nome, livres para correr, livres para dançar. Amém. Glória ao teu nome, glória a ti. Abençoado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos livres, livres para Cristo, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém.